Bom, gente, vamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo, do nosso mapa mental sobre acidente do trabalho. Bom, nós vimos então a definição, responsabilidade legal, excludente de responsabilidade e os direitos que o acidentado possui caso ele sofra um acidente do trabalho. O que a gente vai estudar nessa segunda parte do nosso vídeo? A equiparação legal, ou seja, aquilo que a lei considera como acidente do trabalho, e mais um pouco à frente a gente vai ver uns exemplos, tá, de acidente de trabalho que são considerados pelos tribunais pátrios como tal. Bom, a primeira equiparação legal que a lei faz sobre acidente de trabalho é aquele evento que ocorre juntamente com o outro. E você não sabe definir qual dos dois foi a principal causa do acidente. Então, imaginemos o seguinte. Imaginemos que um entregador, um motoboy que está no veículo da empresa entregando medicamentos, ele está num trânsito, tá? E aí, ao passar por um cruzamento, um outro veículo atravessa a preferencial e a moto colide com o carro. Ao tentar brecar para evitar o acidente, o motoboy nota que a moto está sem freios, ou seja, houve um defeito na manutenção do veículo. Nesse caso, qual seria a causa principal do acidente? O fato do veículo ter invadido a preferencial ou o fato da moto estar com defeito nos freios? Vejam que não há uma causa única para o acidente do trabalho. Mas mesmo assim, nós podemos considerar que houve um acidente do trabalho, tá? Por quê? Porque há mais de uma causa, onde não se consegue definir qual das duas é a causa prioritária, mas sabe-se que as duas contribuíram para a ocorrência do acidente. Então, esse evento a lei considera como acidente de trabalho. Um outro evento são aqueles que ocorrem por doenças profissionais. Algumas doenças são mapeadas pelo Ministério da Previdência Social como doenças oriundas do trabalho. Por exemplo, o bancário que fica muito tempo digitando, ele vai ter problemas sérios aqui nos tendões, tá? E isso pode ocasionar o afastamento do empregado do ambiente de trabalho. Então, nesse caso, nós podemos considerar que houve um acidente de trabalho. É uma doença que é equiparada, tá? O INSS ele mapeia essas doenças, a lei é apenas uma delas. Uma terceira equiparação de atividade ou ação que gera acidente do trabalho são aqueles atos que ocorrem por imprudência, negligência ou imperícia de terceiros, inclusive por um companheiro de trabalho. Então, quando o acidente ocorre por um ato de terceiros, esse ato é considerado acidente de trabalho, mesmo que seja de um companheiro de trabalho, tá? Imaginemos o seguinte, que no ambiente de trabalho há um deslocamento intenso de trabalhadores de um setor para outro. Imaginemos que durante esse trânsito, um determinado empregado, ele esqueça sobre o chão uma casca de banana, ou esqueça sobre o chão um objeto que facilitou a queda de um outro trabalhador durante o deslocamento. Nessa situação, vejamos que o ato foi provocado por um colega de trabalho e não propriamente pela empresa ou pelo próprio empregado. O que a lei diz é que, nesses casos, nós temos uma cena típica de acidente do trabalho, tá? Um ato cometido por terceiros, tá? Que ocorreu dentro, digamos assim, do ambiente de trabalho. Aí, nesse caso, houve uma imprudência, tá? Jogar a casca de banana, deixar um objeto solto, numa área de passagem, que provocou ali o ambiente de trabalho, que provocou ali o acidente de trabalho, tá? Uma terceira hipótese que é equiparada a acidente de trabalho são os atos de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros. Sabotagem em que sentido, professor? O doutor Abiesel, imaginemos o seguinte, que um companheiro está trabalhando num determinado setor de engarrafamento, tá, de refrigerantes, e por um ato de sabotagem, o empregado, o colega de trabalho, consegue fazer com que
a máquina que veda a tampa, não faça o trabalho de vedação e provoque o contato entre o dedo de quem está fazendo o engarrafamento e o bico da máquina. Se ficar comprovado que o dispositivo que poderia impedir esse contato foi retirado de forma dolosa para provocar o acidente, nós temos aí configurada a sabotagem. Então, neste caso de sabotagem, há sim também uma equiparação a acidente de trabalho. Uma outra situação, ofensa física ou intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. É a famosa via de fato, tá? Quando dois trabalhadores, dentro do ambiente de trabalho, desembocam para um desentendimento e vão às vias de fato. E, evidentemente, as lesões provocadas por essa via de fato provocam um dano físico ou até psicológico no empregado, você tem uma ocorrência ali do acidente de trabalho. Uma outra opção, ato de pessoa privada do uso da razão. Eu até postei outro dia uma situação dessa, né? De uma mãe que estava amamentando, tá? Tinha o direito de amamentar e foi privada disso. E em razão dessa privação, ela sofreu danos psicológicos gravíssimos. Nesse caso, nós podemos entender também como acidente de trabalho, ok? Desabamento, inundação ou incêndio. Aqui nós temos um exemplo muito vivo em nossa memória, que foi aquele acidente da Vale, tá? Onde houve um rompimento da barragem e uma avalanche de lama soterrou vários setores lá do campo de trabalho, matando muitas vidas, né? Ali também foi um acidente de trabalho que ainda hoje se discute o valor que cada família vai receber. E também é considerado acidente de trabalho o percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. Tá? Então, a empresa, por exemplo, fornece o transporte do trabalho para casa, isso é muito comum. Por exemplo, com os canavieiros, né? Onde o ônibus pega num determinado ponto, próximo à residência, e leva até os canaviais. Se nesse trajeto o ônibus vier a tombar ou provocar algum acidente ali que cause lesão no trabalhador, nós charemos ali um acidente de trajeto, que é equiparado aqui por lei a um acidente de trabalho. Certo? Bom, eu tive consultando algumas jurisprudências, tá? E trouxe aqui alguns exemplos para vocês sobre o que a legislação considera como acidente de trabalho. Queda de cavalo. Bom, o cavalo é um animal indomável. Então, se no uso daquele animal o empregado se acidenta dentro de uma fazenda, você tem ali a consideração de ocorrência de um acidente de trabalho. Rompimento de barragem, que eu falei agora há pouco. Acidente com motoboy, no exemplo que eu falei anteriormente, tá? Do empregado lá no cruzamento. Assalto a cobradores de ônibus. Tá? Esse é um evento que causa danos psicológicos gravíssimos, tá? Há trabalhadores que não conseguem mais retornar ao posto de trabalho e vão em busca de um benefício previdenciário. Então, há aqui um exemplo claro de acidente de trabalho. Como eu já havia falado. Morte de um piloto de avião, tá? Muito embora há aquela investigação do CENIPA, né? Para saber as causas do acidente, mas a atividade dele é de risco, e sendo atividade de risco, a morte dele gera direito à indenização por responsabilidade objetiva. Tropeço em fio com provocação de queda e fratura. É o mesmo exemplo que eu falei anteriormente sobre a casca de banana, tá? Então nós temos aqui que um ato de um terceiro no ambiente de trabalho que provoque uma fratura ou uma queda pode gerar uma indenização por acidente de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu fracionei em 2 aulas para não ficar muito longo o vídeo. E nós vamos tentar amadurecer e melhorar cada vez mais essa forma de transmissão de conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.